Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite no ar, jornal das 19 horas na Hack TV. Bem-vindo a este espaço de informação alargado. Vamos às principais notas para este espaço. Cerca de 20 jornalistas de diferentes órgãos de comunicação das províncias de Nampula e Niassa estiveram reunidos esta segunda-feira em Nacala Velha para aprofundamento da linguagem ferroportuária. Na breve visita ao Centro de Controle Operacional da firma, os jornalistas tiveram a oportunidade de se informar sobre o tráfego ferroviário de Moatize e o porto de Nacala Velha. O encontro visava igualmente incutir à classe jornalística sobre as ações desenvolvidas na mitigação do impacto das operações realizadas ao longo do corredor que liga as províncias de Nampula e Tete. Que os órgãos de comunicação social possam partilhar as matérias ligadas à ferrovia, assim como o porto, de forma com muito mais propriedade, né? É sem ter maior entendimento sobre a terminologia que muitas vezes nós usamos aqui nas nossas operações. Então foi o que fizemos durante essas 3 horas. Os jornalistas tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre termos ligados à ferrovia, assim como ao porto. Os jornalistas tiveram a oportunidade de visitar o Centro de Controle Operacional que coordena as ações de manuseamento da logística do carvão mineral provenientes das minas de Moatize, na província de Tete. Pois é muito positivo essa iniciativa junto com outras concessionárias que atuam na área de ferrovia ou portuária. Então, para nós, como órgãos de comunicação, é positivo, porque com essa capacitação vai facilitar aos agentes de comunicação abordar as matérias da melhor forma, com conhecimento sobre a área de ferroportuária. Existem muitas questões que inquietam a comunidade que nós temos reparado no dia a dia, mas nunca encontrávamos um feedback por parte da empresa. Agora, com esta abertura da empresa, é muito bom, a comunidade vai passar a perceber aquilo que julga ser necessário. Haja mais oportunidades da gente vir aqui para conhecer como é que isto tudo funciona, porque realmente para nós é tudo novidade, né? E como jornalistas precisamos estar informados, precisamos conhecer para melhor transmitir às nossas comunidades daquilo que aqui acontece e por aí. Refere-se o corredor logístico de Nacala, transporta anualmente cerca de 18 milhões de toneladas de carvão mineral numa extensão de 912 quilômetros. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral reitera que não há espaço para a prorrogação do recenseamento eleitoral, apesar de reconhecer a existência de problemas técnicos que se registraram ao longo do processo. Este relatório, estes dados são de cerca de 42 dias. Não recebiam pessoas. Então, é aqui onde a gente começa a avaliar, valerá a pena prorrogar no geral? Não vale. Porque acho que tivemos tempo suficiente para as pessoas irem aos postos de recenseamento. Em relação a esses locais, primeiros afetados, já na última conferência de imprensa nós anunciamos aqui que foi reforçado um posto específico no distrito de Buze, que recebeu a maioria da população reassentada daquele distrito, que é a localidade de Guaraguara. Quando no mesmo dia o NGC deslocou as pessoas para aquela zona, nós no mesmo dia colocamos uma segunda máquina naquele posto de recenseamento para dar vazão a esta população que estava ou nos arredores do distrito ou até estava na cidade da Beira. Dizer que as eleições autárquicas ocorreram normalmente lá, obviamente havia um ou dois postos previstos para funcionar fora da vila, mas não funcionaram porque a população não está lá, está deslocada, está na vila sede. E as pessoas recensearam-se lá, que ainda não tinha recenseado no ano passado.
As pessoas tomaram a iniciativa de ir ao posto que está a funcionar. Agora, se esta previsão de alcançar 90% nos conforta ou não, claro que não. O objetivo era atingir os 100%. A província de Nampula perspectiva produzir na primeira época da campanha agrícola 2018-2019 10.142.000 toneladas de produtos diversos, sendo 933.000 de cereais, 542.000 de leguminosas, 8.300.000 toneladas de raízes e tubérculos. Perspectiva-se igualmente a produção de 114.000 toneladas de hortícolas e 132.000 de culturas de rendimento. Os dados foram divulgados esta terça-feira pelo Diretor Provincial da Agricultura e Desenvolvimento Rural durante o encontro do coletivo orientado pelo Governador de Nampula e que tinha como objetivo avaliar o grau de cumprimento das atividades preconizadas pelo Plano Económico e Social da província. Jaime Chissico referiu que para a segunda época da campanha agrícola em curso foram planificadas algumas atividades que visam superar as metas anteriormente alcançadas. Nós já temos um plano, portanto, de superar, estas metas que estão aqui. Para tal, já foram feitas aproximadamente de 150 toneladas de sementes diversas. Em termos de situação das chuvas, dizer que de novembro a março nós tivemos precipitação regular, com níveis ótimos para o desenvolvimento de culturas, porém registramos uma precipitação excessiva na terceira década de, portanto, fevereiro. Nos dias 26 e 29, como todos nós acompanhamos de março, nós tivemos chuvas excessivas devido, portanto, ao ciclone Kenneth. Jaime Chissico referiu que o efeito combinado das chuvas excessivas, aliado à praga de insetos, afetou mais de 8.000 famílias em alguns distritos da província. O efeito combinado também de pragas e inundações afetaram 8.098 famílias, o que corresponde aproximadamente a 9.203 hectares de culturas diversas, com destaque para milho, feijões e hortícolas que foram afetados por este efeito combinado. Pela passagem do ciclone Kenneth nos distritos de Herat, Memba, Nacaroa, Monapo, Mussuril, Nacalha Velha, Angoche, Mojiqual, Ilha de Moçambique, Liuco e a cidade de Nampula, foram afetados cerca de 8.523 hectares, representando uma área, portanto, semeada de 0,48% em toda a província. Isso afetou mais de 7.000 famílias. Durante a primeira época da campanha agrícola em curso, o setor de irrigação sofreu uma redução na ordem de 54%, afetando na sua maioria as famílias residentes nas zonas propensas a inundações. A província de Nampula registrou um aumento considerável de casos de malária durante os primeiros 3 meses do ano, na ordem de 38%, o que constitui um desafio para as autoridades do setor da saúde neste ponto do país. Em contrapartida, houve o registro de uma redução assinalável de óbitos provocados pela doença. A diretora provincial de saúde, que deu a conhecer o facto esta terça-feira durante a reunião do coletivo orientada pelo governador da província, explicou que decorrem ações coordenadas com vista a reduzir o número de casos de malária que dão entrada nas unidades sanitárias de referência ao nível dos distritos. Se formos a ver também aquilo que são os dados trimestrais, a malária ainda continua sendo um grande peso para a nossa província, temos desafios ainda por tomar em consideração. Mas também, de uma maneira geral, nas outras doenças houve uma redução em termos de casos. Nós dividimos aquilo que são as ações de resultado imediato e ações de resultado a longo prazo. Esta de imediato estamos a falar de ações de supervisão, tutoria, auditoria interna a nível da qualidade dos nossos dados, isto sempre com vista a melhorar aquilo que é a qualidade da informação a nível da saúde, mas também temos ações de longo prazo, estamos a falar de formações contínuas, estamos a falar de encontros de reforços comunitários que nós temos a nível das nossas comunidades para mudanças de comportamento. O setor da saúde, ao nível da província de Nampula, possui vários desafios com vista a melhorar cada vez mais o serviço de atendimento aos pacientes que procuram pelos cuidados de saúde nas unidades sanitárias. Uma grande prioridade que nós tivemos primeiro foi aumentar a cobertura de partos institucionais em 0,6%, foi também fazer aquilo que é o planeamento familiar, que são as estratégias que nós definimos na altura, e também foi de fazer a distribuição atapada dos medicamentos que nós temos vindo a fazer todos os meses, de 1 a 10, ao nível da nossa província,
foi também aumentar aquilo que é a rede sanitária e mais aumentar não só, mas também a qualidade das mesmas. Isto, como nós vimos, no ano 2018 nós tivemos uma cobertura de 97% daquilo que são partes institucionais e neste trimestre estamos a falar de uma cobertura de 91% neste primeiro trimestre. Então nós conseguimos atingir, é um indicador também do PQG, conseguimos atingir aquilo que é a meta. Isto foi graças àquilo que foi a expansão da nossa rede sanitária, quer dizer que fizemos a conversão de alguns postos de saúde em unidades sanitárias tipo 1, com tipo 2, com maternidade. O setor da saúde reafirma o compromisso de continuar a prover os cuidados de saúde através da construção de mais unidades sanitárias nas regiões de maior aglomerado populacional. A organização não governamental EMAS está preocupada com a persistência da prática do ficalismo ao céu aberto, pondo em perigo a saúde das comunidades em algumas regiões da província de Nampula. A preocupação foi manifestada esta terça-feira pela coordenadora do projeto da MAS durante a abertura de um encontro de reflexão em torno da gestão da integridade pública e fiscalização do setor de águas. Odete Miguel referiu que para tentar inverter o cenário, a sua organização está a desenvolver ações de sensibilização junto às comunidades para a melhoria dos hábitos de higiene e saneamento do meio. Sensibilizamos a questão do saneamento com base no Santolic, que é o saneamento total liderado pela comunidade, até que as comunidades atinjam o estatuto de LIFECA. A ideia é que é uma comunidade, uma fonte, e que esta comunidade que tem fonte de água se torne livre do fecalismo a céu aberto. A fonte revelou que a sua organização tem desafios no setor de abastecimento de água às comunidades, com vista a reduzir as distâncias percorridas pela população na procura de precioso líquido. A fonte de água está para... Antes era uma fonte de água para 500, agora reduziu de uma fonte de água para 300 pessoas. Mas a realidade no terreno indica que não é tão realístico esta distribuição, porque temos muitas famílias, em algumas comunidades as famílias estão um pouco dispersas, e 300 famílias é muita gente para 300 pessoas é muita gente para uma única fonte. Há aquela questão de pressionar o uso da própria fonte. Mas o maior desafio, concretamente, é a mudança de comportamento a nível das comunidades. Temos muitas comunidades a nível da província de Nampula que ainda praticam o fecalismo a céu aberto. A organização não governamental AMAS desenvolve atividades em 11 distritos da província de Nampula e as suas atenções estão centradas na sensibilização para a melhoria dos hábitos de vida das populações. Os moradores da unidade comunal de Napacala, em Nampula, queixam-se da falta de água potável para a satisfação das suas necessidades básicas. O problema agrava-se na época chuvosa, onde são obrigados a percorrer grandes distâncias para terem acesso ao precioso líquido. De acordo com o secretário da unidade, neste momento o abastecimento de água está a ser garantido por pequenas fontes que não chegam a ser suficientes para satisfazer as necessidades da população. De facto, estamos perto de uma montanha que provavelmente tem o depósito de água, mas este bairro parece que não está a ser contemplada essa questão da água, sabendo que a água é um recurso extremamente importante para toda a biodiversidade na Terra, plantas e animais, inclusive nós que somos homens. Vivemos aqui, nem para realizar as nossas tarefas, torna difícil. Precisamos mesmo da água. Precisamos da água para limpeza, para nossas atividades diárias. Portanto, a água é indispensável para esse povo que está aqui neste bairro de Napacala. O nosso entrevistado pede às autoridades para a abertura de mais fontes de água na região, com vista a minimizar o sofrimento da população, que se registra sobretudo durante o período seco. Gostaríamos que quem tem de direito fizesse o abastecimento da água ao nosso bairro, pelo menos minimizaria algumas enfermidades, como é o caso das malárias, diarreias, por aí em diante, a cólera, porque o consumo da água imprópria, não há sombra de dúvida, que acarreta custos tanto de saúde, e resolver-se essa questão da água minimizaria
essas todas as enfermidades. A unidade comunal de Napacala dista cerca de 6 km da cidade de Nampula e possui mais de 12.000 habitantes que se dedicam principalmente a atividades de produção agrícola e comércio informal. Os Institutos Nacionais de Saúde de Moçambique e Portugal partilham experiências para a harmonização de procedimentos e metodologias de controle de qualidade laboratorial e clínica. A harmonização de procedimentos laboratoriais vai contribuir para a prevenção de erros de diagnóstico, segundo Patrícia Chongo, vice-presidente do Comitê Científico da Comunidade e dos Países de Língua Portuguesa CPLP. A manutenção, melhoria de equipamentos, infraestruturas e aumento de laboratórios de testagem nos países da CPLP constitui o principal desafio do setor de saúde, segundo Patrícia Chongo, vice-presidente do Comitê Científico da Comunidade. Atualmente, Moçambique conta com 3 laboratórios públicos de testagem acreditados, entre os quais o Laboratório de Testagem da Tuberculose, Desmologia Celular e Parasitologia. Patrícia Chongo disse que, relativamente a equipamentos laboratoriais e infraestruturas, Moçambique ocupa uma posição de destaque entre os países da CPLP, apesar de se registrarem deficiências na manutenção dos laboratórios. Então, com o Congresso, o que a gente espera? Partilhar experiências, procedimentos. O que estiver avançado numa área, trabalha com outro, faz um processo de mentoria, trocamos de experiência no sentido de tentar harmonizar as práticas e promover a melhoria contínua na área de laboratórios. Moçambique está bem avançado. Para a área de qualidade, nós já temos laboratórios até acreditados pelo Instituto Português de Acreditação. Então, nós estamos a trabalhar num processo gradual. O melhor e mais importante é que nós já temos procedimentos e diretrizes para ter condições mínimas de qualidade em todo tipo de local de testagem. Então, Moçambique está avançado, sim. Já temos laboratórios que estão trabalhando rumo à acreditação, temos laboratórios acreditados que estão trabalhando no sentido de estender a sua acreditação e outros para o processo de manutenção da própria acreditação. Patrícia Chongo falava esta terça-feira no 3º Congresso de Controle e Qualidade Laboratorial para os países da Comunidade de Língua Portuguesa. Já entramos na noite de 24 de Ramadã, restam-nos 6 ou 4 ou 5 dias para o término do mês de Ramadã. Já sabemos que esse passo é preciso intensificarmos os nossos duás, pedirmos a Allah o perdão a nós, familiares e a todos aqueles que estão também por baixo da terra. Gratos pela atenção, fique bem. Continuação de uma noite Mubarak, Ramadã Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.